Quem está nos acompanhando ao vivo aí, sejam bem-vindos à transmissão. Quem está nos assistindo depois na gravação, também pode deixar os comentários embaixo aí no YouTube. Essa live é já uma preparação, né? Ela serve de uma ministração para quem estiver nos acompanhando, mas também uma preparação para a mensagem de domingo, que nós vamos abordar também esse tema de finanças. Então, Hart, se apresente aí, quem é você, quais são as suas credenciais aí que te habilitam a falar sobre isso. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado, Friedberg, pela oportunidade desse bate-papo. Agradeço a todos que estão nos acompanhando também. E eu acho que a maior credencial de poder participar desse assunto é a quantidade de erros que eu cometi na área de finanças. Excelente. Eu gosto de contar que com 19 anos eu fali. Tem uma história engraçada que eu precisava de uma moto, achava que eu precisava de uma moto e acabei pegando dinheiro emprestado. Depois eu me acidentei duas vezes, bem feio com isso, e meu dinheiro acabou. Tive que recomeçar do zero. E assim, outras decisões financeiras também que eu tomei, que vi mais tarde que não usei os melhores princípios para isso. Então, sei de cadeira as consequências de decisões não adequadas. Por outro lado, eu tenho uma formação também nessa área de administração e economia. Trabalho com negócios já há um bom tempo. Tenho formação teológica também, então tenho tentado conciliar a experiência com também Bíblia, né, visão bíblica sobre dinheiro, finanças, administração dos bens, e é uma área que eu vejo que tem muita necessidade e que eu gosto de atuar também. Eu sou testemunha de muitas e muitas vezes onde você foi muito usado por Deus para abençoar pessoas nessa área específica, né? Em outras tantas também, mas em como ajudar pessoas a terem um relacionamento saudável com o seu dinheiro. Quando a gente fala em dinheiro, muitas vezes a frase se completa de sozinho, né? A gente fala dinheiro e a pessoa fala dinheiro traz felicidade. Uma expressão que muitas vezes a gente conversa e debate a respeito, será que traz ou será que não traz? Deixa eu te fazer a pergunta inversa. Dinheiro traz infelicidade? Você é um conselheiro de mão cheia, formado nisso também. Qual que na tua experiência é a média do cristão brasileiro? Qual que é o seu relacionamento com o dinheiro e quanto que o dinheiro traz propósito, alegria, felicidade, ou quanto as famílias, quantas pessoas experimentam tristeza e infelicidade em função nessa área específica? Bom, é uma questão importante, Frida, porque assim, em todas as minhas formações, e são há muitos anos que eu estudo, né, nas várias diversas áreas, tanto na área de igreja, teologia, como na área secular, praticamente não há nenhuma formação em nenhum curso que se fale sobre finanças pessoais. Então, nós vivemos uma sociedade onde o jovem e depois o adulto precisa saber lidar com o dinheiro sem nunca ter sido ensinado a fazê-lo. Pelo contrário, estamos numa sociedade onde a propaganda e o consumismo estimulam a compra, o endividamento, e com isso, então, essa realidade, ela invade a igreja também. Já há vários anos eu leciono sobre finanças pessoais à luz da Bíblia na Fidelis, e eu vejo nos alunos que já passaram por essa disciplina um grau de endividamento extremamente elevado, eu diria muito próximo daquilo que nós vemos na sociedade brasileira, onde hoje 60% das famílias têm dívidas vencidas há mais de 3 meses.
Então, voltando à tua pergunta, o dinheiro traz infelicidade ou felicidade? Eu diria, o dinheiro, assim, ele é neutro, né? Ele não é nem bom nem ruim, ele é um recurso. Mas a maneira como nós lidamos com o dinheiro pode trazer ou facilitar uma vida saudável ou pode trazer tristeza e sofrimento. Tem pesquisas que mostram, inclusive, que tem mais casais se separando por causa de dívidas, por problemas financeiros, do que por causa da pobreza. Ou seja, ter pouco dinheiro não é tão ruim como ter dívidas. E tenho visto situações assim de pessoas endividadas em qualquer estrato social. Às vezes uma pessoa que tem uma renda baixa consegue lidar melhor com as suas finanças do que alguém que ganha 5 dígitos, mas não sabe administrar. Então, quem vai ser mais feliz? O que ganha muito, mas está com dívida, ou o que ganha pouco, mas tem as contas em ordem? Então, seu dinheiro é neutro, vai mais da pessoa e da sua posição com relação à vida, do que especificamente com relação à sua posição com relação ao dinheiro, né? Não sei se isso é uma afirmação certa, mas não é necessariamente a habilidade de lidar com as contas de mais e menos, porque lidar com finanças basicamente é fazer conta de mais e menos, né? Mas tem mais a ver também com a minha posição com relação à vida, minha autoestima, minha necessidade, quanto eu sou influenciável, é isso? Exato. Vou fazer uma analogia. Quando você visita alguém pela primeira vez, o ideal seria uma visita surpresa, aquela que a pessoa não sabe que você está indo. Você vai lá, bate na porta, entra. Aquilo que você vê na casa, se ela está arrumada, ou está bagunçada, ou o quarto de um filho, adolescente, ou jovem, se ele está em ordem, ou tudo bagunçado dentro do armário, isso revela muito do interior da pessoa. A forma como a sua casa está organizada ou não. Finanças é a mesma coisa. Tá? A maneira como eu lido com o dinheiro tem a ver com a minha atitude interior em relação à vida. Então, problemas financeiros quase sempre estão associados a problemas em outras esferas da vida também. Se eu tenho a vida organizada, no geral, a tendência é de que eu não seja surpreendido por problemas financeiros. Esses dias ainda, também num curso sobre finanças, a pessoa diz, mas aconteceu um imprevisto. Bom, comigo também aconteceram imprevistos. Naquela história da moto que eu apontei no começo, eu tinha 19 anos e fiz uma dívida que não tinha como pagar. A não ser que desse tudo certo. Deu um imprevisto, bati a moto, tive que pagar o conserto, não tinha dinheiro para as duas coisas, pagar a prestação e mais o conserto. Aí eu poderia dizer, aconteceu um imprevisto. Mas, na verdade, foi uma imprevidência minha, né? E assim também é difícil separar dificuldades na área financeira com dificuldades em outras esferas da vida, porque nós somos pessoas integrais, onde uma área acaba interferindo na outra e vice-versa. Só que está nos acompanhando aí, fique à vontade para mandar as perguntas, né? Eu vou anotando elas aqui, depois a gente vai falar sobre elas também, na medida do possível hoje, ou se não, depois na mensagem de domingo. Então, se o dinheiro, ou o nosso relacionamento com o dinheiro tem a ver comigo, né? Com a minha pessoa, não com o tamanho da entrada ou com o tamanho da despesa, certamente existem princípios, na palavra de Deus, princípios de vida, que são válidos para várias áreas da minha vida e que, inclusive, se aplicam ao dinheiro. E que a gente pode tirar como fundamento, como elementos básicos aí para a gente começar a conversar sobre isso. Eu gosto de conversar sobre princípios, como você sugere, porque facilmente a gente cairia
gestão assim mais operacional do dinheiro, então anote, controle, corte e tal, que também é necessário, mas isso acaba sendo, eu diria, de uma certa forma, superficial para aquilo que de fato nós precisamos. Se nós entendemos que finanças são parte integrante, integral da nossa existência, que nós iremos lidar com as finanças da mesma forma como nós lidamos com outras esferas da nossa vida, nós temos princípios claros, vai nos ajudar a fazer também boas escolhas financeiras. E o primeiro princípio que eu gostaria de sugerir é o princípio da propriedade. De quem são as coisas que nós temos? A gente gosta de dizer assim, a minha casa, o meu carro, a minha empresa, o meu emprego. E estamos agora, por exemplo, na época de fazermos a declaração do imposto de renda, onde nós declaramos os nossos bens, os meus bens. Aí a pergunta é, declaração conjunta ou declaração separada do casal, né? Está incutido em nós de que os bens são nossos. E eu queria perguntar assim, para quem nos ouve também, o que de fato é teu? Aquilo que é meu é o que eu posso levar comigo. Eu penso assim, seria um bom critério. O que eu posso levar daqui para lá, para um outro lugar, é meu. Muito bem. No dia da nossa morte, que chegará, mais cedo ou mais tarde, o que você e eu levaremos para o caixão? Isso é teu. Então, o princípio da propriedade nos faz refletir sobre quem é, de fato, o dono das coisas. Então, no dia da morte, a única coisa que eu vou levar daqui para lá é a minha alma, o meu nome, para ser julgado, né, por Deus em relação àquilo que eu fiz na minha existência aqui. Todo o resto são coisas que vão ficar para trás. Saiu uma notícia, eu não consegui validar se ela é verdadeira ou não, mas o fato é de que dia 18 de março, quase um mês atrás, a segunda pessoa que morreu do Covid-19 em Portugal foi o dono do Santander. Isso é um fato. O dono, um dos homens mais ricos de Portugal, morreu. Número 2, a segunda morte do coronavírus em Portugal foi um bilionário. E circulou nas redes sociais uma postagem que seria da filha. Eu vou reproduzir como sendo dela, né? Mas eu não conseguia validar se isso é assim mesmo. Mas ela teria escrito assim: somos uma família milionária, mas meu pai morreu só e sufocado, buscando algo que era gratuito, o ar. O dinheiro ficou em casa. Então, nesse princípio da propriedade, nos mostra de que, de fato, nós não somos donos daquilo que nós dizemos que é nosso. Nós somos administradores. Gênesis fala, Gênesis 1:26, Deus diz assim, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele domínio sobre as coisas. Ou seja, ele é o dono e ele nos designa como seus gestores. O Salmo 24:1, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e o que nele habita. Então, esse princípio da propriedade, de eu entender de que os bens que estão comigo não são meus, muda radicalmente a minha forma de lidar com eles. Ok, então começamos. Primeiro princípio importante para começarmos é entender de quem é o dinheiro, né? O Senhor é dono de todas as coisas, nós somos seus administradores. A partir daí, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo conceito que nós precisamos adotar ou compreender? Outro princípio que eu gostaria de sugerir é o princípio da dependência. Se ele é o dono, eu sou o gestor, eu posso depender completamente de Deus, de que Ele vai me proporcionar tudo o que eu preciso para desempenhar a minha função.
E tem vários exemplos na Bíblia que nós vemos isso. Por exemplo, Jesus observa as ofertas que são levadas ao templo e ele observa os ricos fazendo as suas ofertas, até generosas, e uma viúva vai lá e entrega tudo que tem. Ou seja, para Jesus não interessa naquele momento o tanto que a pessoa dá, mas essa confiança, essa dependência de Deus. Não é meu, eu vou administrar em nome de Deus como seu gestor e eu posso depender dele, que ele vai me proporcionar os recursos dos quais eu preciso. Okay. Então, propriedade, dependência. E essa dependência, então, ela está alinhada também de um Deus soberano e totalmente sábio, está alinhada com o propósito que ele tem para a minha vida. Isso, com Então, certeza. ele não nos incumbe de um projeto que não tenhamos o recurso no momento que a gente precisa, seja esse Não, recurso financeiro ou não, né? exatamente. Então, ok, que mais? Um outro princípio que eu penso que é caro para os discípulos de Jesus é o princípio do contentamento. Muitas das dificuldades financeiras nas quais nós entramos é porque nós não nos contentamos. Nós queremos mais. E em si não há nada de errado em querermos mais. Uma casa um pouquinho maior, um salário maior, um conforto maior, outras ampliações dos nossos lazeres. A questão é o que nos motiva. E no princípio do contentamento, eu gostaria de sugerir que nós nos perguntássemos mais vezes, diante de uma possível decisão de compra, se aquilo que eu pretendo comprar, eu preciso ou eu quero. Muitas vezes a gente entra em apertos financeiros porque nós invertemos a resposta. Aquilo que nós queremos é um desejo, legítimo até, mas nós transformamos ou dizemos para nós mesmos que ele é uma necessidade. Eu preciso deste bem. Eu preciso de um smartphone modelo tal. Quando na verdade eu quero esse smartphone. Mas no momento que eu estabeleço uma necessidade, eu me pressiono a fazer a compra, a fazer um empréstimo, fazer um financiamento, pagar juros, a inverter prioridades. Quando eventualmente eu poderia, ao reconhecer que aquilo é apenas um desejo, por mais legítimo que seja, eu poderia, por exemplo, esperar para fazer essa compra mais tarde. Ou combinar outras prioridades em casa primeiro. Ou comprar um item mais em conta. Ou comprar mais tarde para comprar à vista. Ou comprar um filme novo, e assim por diante. Então, no princípio do contentamento, nós poderíamos também, como Paulo diz em Filipenses 4, eu tudo posso naquele que me fortalece. E ele fala essa afirmação exatamente num contexto de contentamento material. Onde ele fala, primeiro, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Ou seja, eu tendo muito ou tendo pouco, o contentamento me serve de um princípio que evita um desperdício, um gasto desnecessário ou fora de hora. Você citou o exemplo do telefone, né? E na tecnologia isso me parece bastante frequente, que eu estou contente até eu comparar o que eu tenho com um modelo mais novo, né? A comparação em muitas áreas da nossa vida, mas na área financeira ou na hora de tomar essa decisão que você fala o que eu quero, o que eu preciso, né? A comparação ela mata o contentamento, né? A sensação que eu tenho de quando a gente compara alguma coisa, mesmo que eu me compare, puxa, o meu
melhor que o meu, eu preciso de um igual ao seu, ou um modelo melhor, né? Mas quando eu já me comparo, inclusive, uso a comparação para me sentir contente, aquilo é tão efêmero que aquilo é a receita certa, né? Eu costumo dizer que a comparação é inimigo do contentamento, né? Quanto mais você se compara, e é o que a mídia faz, né? Ela olha aqui, agora esse telefone tem 3 câmeras, 5 câmeras, 200 megapixels. Aí você, obviamente, vai olhar quantos o teu tem, né? E aí você descobre que você precisa de um novo por comparação. Por isso que o contentamento, o princípio do contentamento, ele me ajuda a refletir não emocionalmente, mas racionalmente. De fato, eu preciso daquele celular que o meu colega, o meu parente tem, ou aquele carro. Eu tenho necessidade, pode ser que eu precise. Talvez seja uma oferta válida, talvez eu tenha um recurso disponível para isso. Não há nada que me impeça de também satisfazer desejos. Mas eu fazendo essa classificação prévia, me ajuda a priorizar as coisas. Eu lembro de um aluno meu que compartilhou, foi aplicar esse princípio em casa, né, em família, e a esposa dele ficou super brava comigo porque toda hora que eles iam no shopping e ela queria comprar o item lá, ele só perguntava. O professor Hart mandou perguntar, é um desejo ou é uma necessidade? Então, ele não conseguia comprar nada porque eram só desejos. Então, não é que a gente não possa comprar mais, mas quando eu consigo entender de que esse item que eu estou pretendendo comprar, ele entra na categoria do desejo, eu não sou mais, aspas, obrigado a comprar. Eu posso comprar. Se eu tiver recurso, se eu estiver nas prioridades e se a oferta for adequada para mim. Eu vi uma notícia algumas semanas, agora já em meio a crise do corona que estamos vivendo, né? Que a economia estava sob risco porque as pessoas estão comprando apenas o essencial. Interessante, né? Uma economia gira muito em cima de, vamos chamar de supérfluo, né? Vamos separar entre essencial e supérfluo, né? Como você disse, não há nada de errado com os supérfluos em si, né? Agora, em tempos de crise que estamos vivendo, né? Vários já têm a sua renda comprometida de uma maneira bem significativa com essa situação, com essa crise. A perspectiva é totalmente incerta, não sabemos o que vai acontecer. Em Curitiba, as lojas parece que abrem amanhã, loja de bairro. É uma tendência na contramão daquilo que a gente estava vendo. Não sei se já é o começo do fim, enfim. O que é importante a gente prestar atenção agora, em termos das finanças, num momento de crise, de incerteza, né? Você não tinha perspectiva nenhuma de cair de moto aquela vez, né? Era um Não. imprevisto que você não estava preparado. E isso que está nos acontecendo agora, ninguém se preparou para isso, né? Estávamos talvez uns mais, outros menos preparados para imprevistos, né? Agora estamos no meio da situação, estamos no meio da crise. Qual que é a atitude, qual que é a chave para a gente lidar bem com o nosso dinheiro? Eu diria, na verdade, são princípios que valem para fora da crise também. Mas, especialmente na crise, em primeiro lugar, assuma controle do seu dinheiro. Se você não tem gestão ainda sob controle, assuma já. Aproveite o tempo, final de semana, e faça um controle das suas receitas e despesas. Você sabe, por exemplo, quanto gasta com comida no mês? Tem que saber. Você sabe quanto gasta em combustível, manutenção de carro, seguro, essas coisas? Quanto te custa um quilômetro rodado, por exemplo? Até para poder comparar, né, em futuras escolhas. Então, primeira coisa, tem que saber, tem que ter as finanças sob controle. Saber exatamente quanto tem no banco, se são aplicações, quais são os vencimentos, quais são os rendimentos. Também isso está mudando muito nesse ano, né, de uma aplicação para outra.
ter controle dos compromissos assumidos financeiros. Então, primeiro, prática tem que ter o dinheiro sob controle. E cuidado com compras por impulso, né? Quer dizer, shopping terapia, aquela onde eu estou angustiado e vou fazer uma compra para aliviar as minhas emoções, não é o momento. Acho que é uma hora de cautela, de cuidado, nada de dívidas. Né? Não é hora de fazer dívida. Mas eu vou fazer um empréstimo. É engraçado, eu estava assim, trabalhando esse material das finanças lá para a Fidelis também, e fui entrar na internet para ver o que os blogs falam a respeito disso, e um dos blogs que eu consultei dizia assim: não faça dívidas. E no meio do texto tinha uma propaganda de empréstimo. Ou seja, os bancos estão doidos que você clique naquele botão lá de financiamento automático. O juro caiu, o crédito direto ao consumidor está mais baixo, mesmo para quem é empresário, o dinheiro agora está mais fácil, com carência, não sei o que mais. Então, o primeiro ponto é muito cuidado com o seu dinheiro. Nada de loucuras, principalmente não fazer dívidas. A segunda dica que eu acho que é muito útil é administre bem o seu tempo. Tem uma frase famosa que tempo é dinheiro. E se tem um recurso que todos nós temos igualmente, é tempo. Todos nós temos 24 horas. E muitas coisas são diferentes em função do home office agora. As pessoas em casa, as crianças também em casa. Quer dizer, a dinâmica familiar ela está bem diferente do que ela estava antes da pandemia. E eu tenho visto as pessoas tendo dificuldade em lidar com o seu tempo nessa nova realidade. Então, se tempo é dinheiro, então precisamos ter um zelo maior para administrar corretamente o nosso tempo. Organize uma agenda do seu dia. Tá? Qual é o horário que você vai fazer a sua devocional nessa nova situação até que as coisas voltem ao normal? Ou o teu home office, para que ele também não invada no seu tempo que é dedicado à família. Ou o contato com as pessoas que antes você fazia pessoalmente e agora faz virtual usando aplicativos. Então, a gestão do tempo, ela é mais importante agora em função de nós vivemos uma situação que as coisas ficaram meio difusas, meio misturadas todas. Não há mais agora eu levanto, saio de casa e vou para o trabalho. Agora, muitos de nós ficamos diretamente em casa o tempo inteiro e essas fronteiras do tempo de trabalho, tempo de lazer, tempo de descanso, essas fronteiras estão meio diluídas e para a gente não ficar entrando num redemoinho, administra o seu tempo. Eu estava ouvindo uma live do Dr. Henry Cloud, não falando especificamente sobre dinheiro, mas acho que é exatamente isso que você está dizendo. Ele disse que quando a gente enfrenta uma crise, alguma coisa que dá errado no nosso sistema, né? Nossa mente ela tem caminhos, ela tem ruas e ela sabe o que fazer, né? E o que eu fazia era acordar de manhã, tomar café e trabalhar e voltar à noite. Isso era o que eu fazia e agora deu um erro no meu sistema, né? No sistema de todo mundo agora deu um erro. E quando a gente entra nesse modo de erro, segundo pesquisas, né, pesquisas científicas, o nosso QI cai 30 pontos numa crise séria. Eu não sei quanto eu fico, menos 30, né? É bem pouquinho. Então, a receita que ele deu é exatamente de criar estrutura, criar rotina, para que você entre nesse novo normal agora, em quarentena, né? Para aqueles que estão mais em casa, para que a nossa mente continue a funcionar.
porque o que a gente está falando é que a decisão financeira é uma decisão pensada, uma decisão de raciocínio, não por emoção. Se eu perco 20, 30 pontos do meu QI nesse momento, isso para minha vida financeira é um crime, né? Porque aí vai juntar as duas coisas. Eu me sinto mal porque eu estou em crise e eu gosto de fazer compras porque aquilo me satisfaz. E o meu poder a minha qualidade da tomada de decisão está afetado porque eu estou em crise, né? Então parece que a tendência agora é exatamente o oposto do que você está propondo, né? É que a gente gaste mais e gaste errado. Exatamente. Por isso que criar rotinas ajuda, inclusive, a vencer ou combater as emoções negativas que vêm com o isolamento social. É muito fácil a pessoa entrar em depressão, em desânimo, desesperança, porque não sabe o futuro. Realmente estamos agora numa condição de incerteza, não só da saúde, como da própria situação econômica né, do nosso país. E criar hábitos que nos balizem a vencer fazer essa travessia é muito saudável. Ou seja, Uma então outra dica, criarmos... sim, Pode pode falar. falar. Não, outra dica que eu Não, queria dar é que lazer, o que novos hábitos que sejam gratuitos ou de baixo custo nós podemos aplicar. Eu lembro da nossa mãe que não conseguia ficar sem um tricô ou um crochê. Tinha visita em verdade. casa, ela tinha aquela bolsa com o novelo de lã e as agulhas dela. Eu creio que nós deveríamos reinventar o nosso lazer. Sair está meio complicadinho, as viagens então nem se fala, lugares com muita gente também não são apropriados. Que lazer, talvez lazeres, esses de antigamente, nós poderíamos utilizar para nosso descanso emocional. Jogos de mesa, por exemplo, tá? Tem jogos tão bons que nós poderíamos praticar em família, né? Os que podem se encontrar. Bons livros. Comentei contigo que eu achei um livro que era do nosso pai, dos anos 70, sobre comportamento humano. Estou me deliciando. É um livro que está antigo, está desfolhando todo, porque a cola está saindo já da encadernação. Mas por que não pegar um bom livro para ler? Diz, olha, nessa quarentena eu quero colocar como alvo a leitura de um livro. Talvez um assunto que você não esteja familiarizado. Ah, eu não gosto de livro de história. Talvez ler uma biografia. Ou eu tenho dificuldade com o Antigo Testamento. Vou ler um profeta. Ou eu tenho dificuldade com, sei lá, eu vou desenvolver uma nova habilidade, um hobby que seja de baixo custo. Eu creio que de não só enxergarmos as dificuldades que esse momento nos traz, mas de a gente se colocar um propósito de algo que a gente possa dizer, puxa, mas naquela quarentena eu aprendi a tricotar, por exemplo, ou a fazer crochê, ou a fazer um bordado, ou eu li um livro que me fez diferença, ou fiz um curso online no assunto que eu estava já faz tempo querendo, uma atividade física diferente. Tenho tido excelentes papos virtuais também. No começo, várias pessoas tinham dificuldade. Ah, mas como é que vai ser virtual, não sei o que, tal. E olha, tem sido fantástico. Aconselhamentos, bate-papos, individual ou em grupos também, sabe? De a gente usar esse contexto onde nós estamos e podermos sair dali melhores quando essa fase passar. Isso tem sido uma das minhas metas, né? Um ponto de atenção, de não perder esse tempo
né? A gente não sabe quanto tempo vai durar, a gente não escolheu. E vamos sair diferentes como sociedade, como igreja, como famílias. Eu creio que a gente vai olhar um dia para trás e falar muitas coisas. Ah, isso foi antes, né? Não sei como a gente vai chamar, né? Mas isso foi antes do É. Covid, foi depois do Covid, isso aconteceu durante, enfim, vai ser um marco na nossa história, né? Nós vamos falar muito tempo sobre isso. E eu não queria, eu não quero, né? Estou disposto a não deixar que esse tempo passe, né? Tem Uhum. coisas que eu gostaria de estar fazendo e não posso, né? Mas tem outras coisas agora que eu tenho mais tempo se eu conseguir me disciplinar. E tem os recursos, né? Que bom que isso surgiu nesse tempo que nós estamos, porque os recursos tecnológicos, né? Obviamente nunca foram tão bons, mas olha o privilégio que a gente tem, né? O Marcos Ronaldo, não sei se você viu ele passando nos comentários aí, ele sugeriu jogar xadrez. E isso é uma coisa que a gente está fazendo como família, não jogando xadrez, né? A gente gosta muito de jogos de mesa e ontem à noite ainda estava sentado no chão da sala jogando com a Amanda, mas a gente joga online, né? A Bianca está lá no Uhum. outro lado da linha verde, o Andreas, o Gabriel, eles estão lá do outro lado e a gente achou jogos gratuitos, né? Xadrez é um deles. Você pode baixar o aplicativo, eu baixo o aplicativo e eu jogo com você. E posso deixar um Legal. bate-papo do lado e a gente conversando e como é que estão as coisas, isso, aquilo. A interação, ela não precisa se perder. E a gente tá, ainda é estranho, né? Fazer reunião de grupo familiar, fazer aconselhamento. Acabei de sair de uma reunião da AMAS de 2 horas, tudo online. Então é estranho, né? Tem algumas coisas, questões tecnológicas, mas funcionou e foi Uhum. mais produtiva, né? Uma reunião que normalmente dura o dobro do tempo que nós levamos, porque se eu vou interromper e falar alguma coisa, eu não vou, né? Eu quero ser sucinto, né? Então as nossas reuniões eu acho que vão ser melhores, né? O mundo corporativo está aprendendo que não precisa colocar executivo no avião para qualquer reunião, né? Aí nós também como pessoas, né, estamos descobrindo a tecnologia a nosso favor. Mas isso é muito, é muito bom trocar figurinhas assim, né? Então, dá para jogar um jogo online, dá para ler livros, né? Tem Uhum. vários publicadores de e-books aí que estão disponibilizando livros que normalmente são para venda, obviamente estão lá fazendo sua propaganda, né? Muita coisa boa na internet, no YouTube e etc. Né? Então tem muita coisa para a gente fazer e a gente aproveitar bem o tempo. Sim. E seria uma pena a gente sair desse tempo desorganizado financeiramente, seja porque nos desorganizamos agora ou porque nós estávamos desorganizados. Né? Então, a sugestão, né, voltando um pouco atrás do que você estava falando, é de aproveitarmos esse tempo agora, sermos intencionais. Se você não sabe quanto você gasta nisso ou naquilo, se você ainda não organizou o seu orçamento, aproveite esse tempo. Também é um assunto que gera tensão no casal. Né? Uhum. A finanças sempre foi, né, você falou lá atrás, que é um dos motivos, para mim sempre esteve, pelo que eu sempre li, entre os 4 maiores motivos de divórcio, as causas de divórcio, sem escolher classe social. E se é motivo de divórcio, é motivo de sofrimento para muitos que, né, não chegam a esse ponto. Como é que a gente agora pode aproveitar esse convívio intensivo com o cônjuge, que às vezes é bom e às vezes pode cansar, e ainda nesse tempo falar sobre dinheiro, que não é um assunto tão fácil assim de falar, né? Às vezes é só ela que cuida do dinheiro e o marido nem liga e vice-versa. Eu sei que você tem muita experiência de aconselhamento de casal que chegam, estamos com um problema de dinheiro. E quando você vai puxando o barbantinho, você descobre outra coisa, né? Então, tem uma autora, a Brené Brown, ela tem um livro a respeito da vulnerabilidade, dando seu direito de se tornar vulnerável. E ela usa um conceito que eu acho fantástico, é um livro secular, de conversas difíceis. Tenha coragem de conduzir conversas difíceis. E às vezes o casal, eu tive um aluno, ele era líder de igreja, acho que pastor também, outra convenção.
E na disciplina de finanças, eu vou conduzindo os alunos para, de fato, organizarem suas finanças, se eles quiserem. Não é um livro, não é um conteúdo teórico, ele é prático. E uma das tarefas era, por exemplo, aquilo que nós colocamos lá no começo do princípio financeiro, o princípio da propriedade, né? Então, tudo que eu tenho não é meu, é de Deus, ele é o dono, mas eu sou gestor. E a proposta na disciplina era de que os alunos fizessem, então, um levantamento resumido dos seus bens e que, como casal, eles concordassem de que eles se viam como administradores e não como donos. E esse líder diz, olha, Art, eu não vou conseguir fazer essa tarefa. Aliás, ele me trouxe a tarefa só com a assinatura dele. Ele era meu aluno e a esposa não era. Aí diz, olha, você é livre para fazer essa tarefa, só que a pontuação você vai receber se você vier com a tarefa do jeito que ela está prevista. Porque a ideia é que você converse em casa. Ah, mas sabe como é que é? Já faz, acho que eram mais de 30 anos de casamento, nós nunca falamos sobre dinheiro. Falei, olha, nós temos então um semestre de aula para você conseguir ter essa coragem e o momento certo de vocês falarem sobre dinheiro. Está na hora. Vocês precisam falar sobre dinheiro. E você pode até botar a culpa em mim. Diga que foi o professor Hart que pediu. Eu sou malvado. Sei que levou várias semanas até que finalmente eles, olha, eu consegui. Nós conversamos pela primeira vez, líderes na igreja, depois de 30 anos de casados. Eles pela primeira vez tinham falado sobre dinheiro como casal. Então, a gente vê nisso que há diferentes atitudes que nós podemos ter em relação ao dinheiro. E, às vezes, a pessoa ela é tão desligada do dinheiro como se vivesse num outro mundo. Não acho nada de errado se, por exemplo, num casal, ou ele ou ela cuidam mais das finanças e outra parte cuida de outras esferas da vida deles. Isso vai da habilidade, vai do gosto. Não há nada assim que isso deva ser função de A ou de B. É o acordo dos dois que vai determinar como que eles querem se organizar. Aqui em casa, algumas contas a Maria Lúcia cuida, outras despesas, receitas eu acompanho. Então, e um sabe exatamente o que o outro fez e como que as coisas estão. Então, nós temos assim distribuído as funções entre nós dois. Mas tem pessoas que são tão desligadas em relação ao dinheiro, não sabem nem qual é a renda do casal, por exemplo. E aí eu queria incentivar, né, se esse é o caso de alguém, de conversar sobre isso. Talvez até usar o imposto de renda para dar uma olhada juntos, ver como é que foi a evolução patrimonial nesse ano, se evoluiu, não evoluiu, como é que está, onde é que foram os principais gastos, quanto foi em educação, quanto foi em saúde. Aí vai perceber, puxa, mas o imposto de renda não me dá todas as informações que eu gostaria. Não fala lá, por exemplo, quanto eu gastei com comida, com lazer, não interessa para o leão isso. Opa, quem sabe então para o próximo, daqui para frente, controle isso também. E combinem quem vai controlar. Por exemplo, uma despesa de padaria. Um amigo meu, ele estava conversando com ele esses dias, ele disse que por causa desse home office, ele deixou de tomar café na padaria. Que ele tinha um hábito, era um hábito assim sagrado, uma vaca sagrada, que ele saía de manhã, ia numa padaria da sua preferência, tomava café da manhã lá e ia para o trabalho. E de repente ele pensou, não vou sair de casa, tomar o café da manhã na padaria para voltar para casa. E aí que ele se deu conta, veja, é um empresário, aí que ele se deu conta quanto dinheiro ele passou a economizar pelo fato de não gastar mais 10, 15 reais todo dia de manhã na padaria. Daí ele me falou, Hart, e além disso, eu também já não almoço mais fora, porque eu já estou em casa.
Então, só nesses dois itens, café da manhã e almoço, a economia dele deve estar perto de R$ 1.000 por mês. Impressionante. É, E o Samuel está nos acompanhando, ele acabou de rir. Ele falou: essa é a minha. Estou sentindo falta também de tomar um café pingado e um pão com ovo na padaria, né? É uma prática comum, né? outro dia fiz um cálculo para os alunos lá na Fidelis, quanto que uma família normal pode gastar de pão francês, se consumir pão francês todo o café da tarde, toda a janta. Nós fazíamos isso antes, até que um dia fiz a conta. Um pão hoje está 60 centavos, uma família com um casal e 2 filhos, por exemplo, 2 pães cada um é o mínimo, né? Nós estamos falando de 12 pães. 12 vezes 60 são R$ 8. Só o café da tarde. Vezes 365 dias, tá? Nós estamos falando em quanto? 2.400? R$ 2.400 no ano. Só o pão. E você não sai da padaria só com o pão francês. Agora, o que eu poderia fazer? Posso fazer um pão caseiro? Nós fazemos. Faz pão caseiro, é muito mais saudável. Faz com multigrãos e não sei o que mais, as misturas prontas que já vem. Cada pão caseiro, né, sai talvez 20% do custo do pão francês, é muito mais saudável. Mas essas decisões, elas só são possíveis de serem tomadas quando você tem informação, quando tem diálogo, né? E aí a gente entra num outro assunto, que são as nossas prioridades. Uma outra dica que eu queria dar é: alinhe as tuas finanças às tuas prioridades. Se eu não tenho prioridade, eu vou gastando. Tem dinheiro na conta, beleza, não tem, eu penduro no cartão. Mas se eu tenho prioridade, eu poderia agora me perguntar: esse gasto, ele é prioritário para mim? E aí nós entramos num outro assunto, que também é crucial. Quais são as nossas prioridades, né? Em que direção eu estou conduzindo a minha vida? Quais são as ênfases que eu quero dar para a minha existência? Onde é que eu quero jogar as minhas energias? E aí eu vou analisar se as minhas finanças, as minhas escolhas financeiras estão alinhadas com essa minha prioridade que eu estabeleci ou não. Mas o raciocínio natural é: eu só vou cumprir aquilo para o que eu tenho dinheiro. E Sim. você está propondo exatamente o oposto, né? Que você alinhe primeiro o seu propósito. Isso. E aí depois o dinheiro é uma parte, né? Você precisa de mais do que dinheiro para cumprir o seu propósito, né? Sim, exatamente. Porque eu tenho dinheiro para aquilo que é importante para mim. Outro dia a pessoa também veio com uma história assim, de que houve um estresse no casal, porque ela queria que fosse comprado o material escolar. E ele disse que não tinha dinheiro para comprar material, que isso não era importante. E no dia seguinte ele chegou em casa com uma bicicleta. Ou seja, claramente foi uma divergência de prioridades. Você concorda? Não foi falta de dinheiro. Foi uma questão de prioridade. Ela achou, tinha suas razões, eu acho que ela tinha razão, inclusive, e ele entendeu isso depois, né? De que material escolar e uniforme era mais importante do que a bicicleta. Mas Eu não vou discutir o assunto bicicleta com você. Não, pois é. Mas a questão é de que aquilo que não é importante para mim, eu não vou ter dinheiro. E aquilo que é importante para mim, eu vou então também priorizar. Às vezes eu posso não ter dinheiro agora, mas eu vou caminhar nessa direção.
para que aquilo seja viabilizado. Esse tema, né, do nosso propósito e o vínculo disso com a nossa vida financeira, a gente vai abordar bastante domingo, né, no nosso diálogo, né, durante o culto, na mensagem. Tem uma pergunta do Samuel, que passou aqui agora há pouco. Samuel, você vai conhecer domingo, ele está sempre lá com a gente, ajudando na projeção. E a pergunta dele já sumiu da tela, mas é mais ou menos assim. O juro agora está baixo. Onde que você recomenda guardar dinheiro para emergências? Que tipo de investimento, enfim, embaixo do colchão, onde é que você recomenda colocar dinheiro para emergência? Então, já estou deduzindo aí que tem que ter uma certa liquidez, assim, porque emergência não avisa, né? Mas qual que é a tua sugestão nesse tempo agora? Nós já estamos há um bom tempo, Samuel, sem remunerações financeiras para o aplicador. Né? Nós temos uma distorção que ela é histórica aqui no Brasil, de que quem toma dinheiro paga muito e quem dá dinheiro não ganha nada. A pergunta é onde é que fica essa diferença? Obviamente fica com o banco. Né? Você aplica lá, ganha 0,3%, 0,4% no mês, e para tomar você começa em 2%. Então há uma discrepância enorme entre quem precisa e quem tem disponível. Então, tirando algumas sacadas de mestre, não tem como ganhar dinheiro aplicando em banco hoje. Eu sou conservador, não aplico, ainda mais como você mencionou que é para emergências, a Bolsa de Valores está fora disso, por mais que ela esteja hoje barata, mas não é um dinheiro para reserva, é um dinheiro ou de longo prazo ou de especulação. Então, hoje, qualquer aplicação financeira de emergência é para defender o teu dinheiro. Você não vai ganhar o que está lá, você vai poupar. E aí o banco vai te oferecer uma variedade de alternativas dependendo do montante que você tem e do tempo que você quer deixar lá. Mas, infelizmente, para quem aplica, basicamente você está se defendendo da inflação. Ou seja, não se faz mais dinheiro com dinheiro no banco, né? A não ser que você seja um especialista e você queira trabalhar com isso. Né? Que a pessoa entenda e tira daqui, põe ali, se aprofunda no assunto para poder fazer as escolhas na contramão da maioria, que não é o caso de muitos de nós. Então, hoje as reservas vão estar no banco para você se proteger de uma emergência e vai ser corrigido lá naquela proporção conservadora que o banco oferece. Várias pessoas estão comentando aqui conceitos que você está passando, que aprenderam no Crown, né, o curso da UDF, bastante conhecido e recomendo também. Várias pessoas estão recomendando, então você que está nos assistindo e não fez, vá atrás, é um curso muito bom, nós temos na igreja também, Marcelo Rodrigues Alves e a equipe dele lá que ministra esse curso, né, que faz isso que nós estamos tentando resumir aqui em uma hora, ele faz com bastante atividade, bastante, né, o casal precisa fazer junto e tudo mais. Então, recomendo também, obrigado a todos aí que falaram. Tem uma pergunta da Bianca aqui, Bianca Varkentin. Por que será que os brasileiros se endividam tanto? Será alienação, mau acompanhamento das finanças pessoais, necessidade ou uma falsa perspectiva de que elas serão facilmente quitadas? O que você observa na cultura brasileira com relação a isso? Porque também é um cenário não muito comum esse que você descreveu dos bancos, né? O juro aqui para tomar emprestado é muito mais alto do que a média e a remuneração é muito baixa. Nós estamos a 20 segundos de terminar esse tempo. Eu vou encerrar a live e já volto na sequência. A Hart já se convide aí a hora que eu voltar e a gente já vai respondendo as perguntas aí. Mas a pergunta é voltada a uma observação da Bianca, né, de que o brasileiro, por definição, por cultura,
se endivida mais. Isso é verdade? É só uma percepção nossa? E o que tem na nossa cultura que talvez possa explicar isso? Ok, a pergunta ela é bem pertinente e eu creio que são vários aspectos que contribuem para isso. Uma questão é de que nós somos uma sociedade mais baseada na comparação do que outras sociedades. Nós olhamos muito para o lado. É comum uma pessoa ter um carro novo ou seminovo, financiado no banco e morar de aluguel. Aí nós sabemos que a compra de um carro não é um investimento, é uma despesa. Isso é um outro assunto que nós poderíamos falar em outra oportunidade. A diferença é o que é um investimento e o que é uma despesa de consumo. O investimento é o que eu compro e aquele bem se valoriza. O resto é consumo. Então o carro é consumo. Eu compro por 40 mil, daqui a um ano ele vale 35 mil. Se eu compro um carro zero, pago 60 mil, saí da loja, dei uma primeira volta na quadra, ele já vale 54 mil. Então, nós temos essa necessidade cultural de aparentar, de mostrar que temos, talvez por causa de uma autoestima baixa, né? Enquanto brasileiros. Então, talvez um pouco complexo do vira-lata, que já foi desenvolvido por alguns sociólogos, né? Esse conceito que nós somos menos do que outras culturas. E aí eu vou compensar isso através de um aparecer, de um aparentar, ou de um fazer de conta que eu tenho. Uma outra questão, Bianca, é de que, como nós já falamos no começo, falta para nós uma educação financeira. Esses dias eu fui visitar uma escola pública, uma escola estadual, no laboratório de matemática. E eu vi na estante uma coleção de livros sobre educação financeira voltada para adolescentes e jovens. Fantástico! É um exemplo de como escolher um celular, por exemplo, de se eu vou comprar à vista, a prazo agora, ou se eu espero um pouquinho para comprar mais tarde à vista. Compra de roupas, excelentes. Daí eu perguntei para a professora, que era a coordenadora do laboratório de matemática, se aquele material, ele já estava lá faz 3 anos na estante, se aquele alguma vez tinha sido usado. Eu falei, não, nunca foi usado. Material ótimo. Nunca foi usado. Então nós não temos uma educação financeira. E aí nós tivemos, por razões que não é o caso de discutir agora, alguns governos passados que, em vez de incentivar a produção, incentivaram o consumo. Para aumentar a percepção de riqueza do brasileiro, se facilitou o crédito. Então, crédito consignado para todo mundo, parcelamento de bens de consumo, como é o caso do carro, a longo prazo, o que é uma incoerência em si. Eu não estou investindo, estou gastando, né? Vou pagar minha última parcela do carro quando já vale metade do valor. Quer dizer, não faz sentido nenhum financiar um carro dessa forma. Mas isso foi incentivado e você vê propagandas, então, onde a ênfase está no valor da parcela. Compre a sua geladeira apenas R$ 299 por mês. Quando você vai fazer a conta, você pagou 2 geladeiras. Mas cabe no meu orçamento, eu acho que eu consigo chacoalhar um 290. Né? Isso. Daí outro dia veio uma pessoa pedir ajuda financeira porque ela decidiu que ela precisava, lembra da comparação eu preciso, eu quero, né? Ela decidiu que ela precisava de um carro. Nunca tinha comprado um carro, tirou carteira e foi comprar um carro. Foi numa concessionária comprar um seminovo e o vendedor convenceu ela que ela precisava de um novo. Então o seu primeiro carro foi um carro novo, que não cabia no seu orçamento. Mas ela fez a conta parcela e a parcela cabia.
Ela chegou em casa, não conseguiu pagar nem PVA, nem o seguro, nem o combustível. Depois de 3, 4 meses, ela veio pedir socorro. Falou, Hart, o que eu faço? Falei, olha, a situação está preta. O ideal seria devolver o carro. Porque você assumiu uma dívida de um item que você não precisava. Então, nós vivemos um contexto onde eu creio que há um espaço, por isso que eu agradeço muito essa iniciativa da IEMAV, né? Há um espaço da igreja de atuar como contracultura a um consumismo que nos leva ao endividamento e que não nos trará felicidade, que foi a tua primeira pergunta. Quer dizer, eu não sou contra gastar, mas vamos gastar, aplicar nosso recurso, aquele recurso que Deus nos deu, colocou à disposição para nós administrarmos, naquilo que de fato é importante. Aquilo que de fato vai contribuir com o nosso propósito. Legal. Eu queria atender mais uma pergunta aqui e se aparecer mais alguma a gente responde também, mas com isso a gente vai finalizando e já vou deixando o convite para você que está nos acompanhando aí. Domingo, 10 horas da manhã, tem o culto ao vivo da IEMAV, o Hart vai estar lá comigo, nós vamos tratar do assunto finanças com uma outra abordagem, né? Isso que nós fizemos hoje foi mais prático, foi mais na mão na massa, né? Como precisa ser também, mas nós vamos abordar isso a partir de uma perspectiva que eu tenho certeza que vai ser bem edificante para muitos. Mas tem uma pergunta da Amanda aqui com relação o que você sugere com a forma de acompanhamento. Então, não sei se você pode falar o que você usa, o que você tem sugerido, né? Ela está planejando casar no começo do ano que vem, então um orçamento dela e do Gabriel. Que tipo de aplicativo, que tipo é no Excel, é papel de pão? O que você tem visto que tem funcionado bem assim nessa situação? Olha, Amanda, vai daquilo que vocês se adaptarem. Pode ser o caderno, funciona. Pode ser no Excel, funciona. Pode ser um aplicativo, tem vários, depois eu posso colocar alguns que eu vi que são muito baixados nas lojas de aplicativos. Vai daquilo que a pessoa gostar mais de fazer. Se gosta mais do celular, o aplicativo vai funcionar. Se gosta de Excel, saber fazer conta de mais ou menos também rola. Caderno também funciona. O importante é saber onde o dinheiro está indo. E definir prioridades. Para saber escolher entre um par de sapato ou o pão francês. Né? As duas coisas cabem no orçamento. Mas onde que eu vou priorizar o meu dinheiro? Essa é uma pergunta que fica para domingo. Legal, legal. Então tá bom. Mais uma vez, obrigado a quem acompanhou as participações aí. Depois eu vou dar uma geral em todos os comentários, ver se me escapou algum. E a gente aborda isso no domingo. Se você vai assistir isso no YouTube, pode deixar nos comentários ali também. A gente vai dar uma olhada ainda no sábado, no fim do dia, para ver o que mais tem de curiosidades e perguntas, né, ou de dúvidas a respeito. Nos acompanhe aí no domingo, 10 horas, no canal da IEMAV no YouTube. Hart, por enquanto, obrigado. E a gente se vê no domingo de novo. Joia, muito obrigado pelo convite. Agradeço a todos que opinaram, que assistiram. E domingo nos veremos. Valeu. Grande abraço a Valeu. todos. Até mais.